a todos, na pessoa do presidente Valdônio. Depois de muita discussão, a fala foi concedida a mim. Não antes, é claro, de chegarem várias e várias pessoas interessadas no assunto. E aí, então, agora eu vou falar. Eu sou o professor Paulo Isídio, sou advogado e professor concursado da UNIRG, Universidade de Gurupi. Eu fiz um requerimento à Câmara Municipal de Gurupi no dia 5 de agosto de 2024. Eu obtive informações e tive acesso a um processo judicial que tramita em segredo de justiça sobre a aposentadoria da então prefeita municipal de Gurupi. Quando tive acesso a esse processo, eu verifiquei algumas ilegalidades e, na minha visão, trouxe essas ilegalidades para a Câmara Municipal, pedindo que apurasse e tomasse as medidas que entende cabíveis. Nessa situação, eu vou apontar aqui as ilegalidades que eu identifiquei. É claro que essa minha fala foi permitida depois de um debate com os vereadores e após a chegada, de alguns membros aí que representam interesses da então gestora municipal. Primeiro, a aposentadoria da prefeita foi concedida mediante decisão judicial. Esse processo tramitou em segredo de justiça. A aposentadoria foi concedida por decisão judicial com a determinação de quem arcaria com essa aposentadoria seria o Gurupi Prévio, ou seja, a aposentadoria dela ficou vinculada ao Gurupi Prévio. Quem é aposentado pelo Gurupi Prévio? Servidores municipais, servidores da UNIRG, professores concursados. Ela não é concursada. Essa foi a primeira constatação que eu encontrei. Ela não é concursada. Nunca fez concurso público na UNIRG. Então ela não tem concurso público. Ponto. A Constituição de 88, a CF, foi promulgada em outubro de 88. Então o argumento que estão utilizando, inclusive foi passado ali para mim pelo representante do Gurupi Prévio, é que ela então seria uma servidora efetivada, estável. E esse procedimento pela qual passou a prefeita enquanto prestadora de serviço da instituição, ele foi feito de forma ilegal. A Constituição de 88, quando foi aprovada, ela aprovou também a ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Nesse ato das disposições constitucionais transitórias, no artigo 19, ele diz o seguinte: os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos 5 anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no artigo 37, ou seja, mediante concurso público, são considerados estáveis no serviço público. Estáveis. Não está equiparando ele a um servidor concursado. Eu faço aqui uma ponderação. Eu disse, esse artigo foi promulgado em 88 e ele exige que esse servidor esteja há pelo menos 5 anos continuados no cargo, para ele então se tornar estável. A UNIRG foi criada em 85, ou seja, o máximo de tempo que é possível ter a UNIRG nessa situação seriam 3 anos. Portanto, não preencheria esse requisito temporal. Mas, como mania de professor,
Vamos imaginar que ela tivesse os 5 anos. Se ela tivesse os 5 anos, porque nem a Unig, então ninguém poderia ter sido beneficiado por essa regra de estabilidade. Mas vamos imaginar que tivesse os 5 anos. O parágrafo 3º do artigo 19. O disposto nesse artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei. Os professores de nível superior estão excluídos dessa possibilidade de estabilidade. Então, ainda que houvessem os 5 anos, ela não teria direito a estar vinculada ao Instituto Gurupiprev, Instituto de Previdência Gurupiprev. Por quê? Porque se houvesse essa chance, seria de estabilidade. Vamos pensar, o STF já julgou demandas dessa natureza e estabeleceu o seguinte entendimento: ainda que o servidor tenha se tornado estável por causa dessa regra do artigo 19 da DCT, ainda que ele tenha se tornado estável por causa dessa regra, isso dá a ele apenas estabilidade e não dá a ele direito ao regime de previdência daquele órgão ao qual ele está vinculado e estável. Ou seja, a aposentadoria dela novamente estaria ilegal, tendo em vista que quem está pagando é o Gurupiprev, tá? Entre tantas outras ilegalidades técnicas, quando a prefeita solicitou a sua aposentadoria, ela assinou um documento dizendo, isso em 2021, ela já era prefeita, ela assinou uma declaração dizendo que permanecerei nas funções de professora até a decisão ou até a concessão. Nesse momento ela não estava mais, até porque, por que ela fez isso? Porque para se aposentar, você tem que pedir aposentadoria estando atuando, e ela estava de licença, cumprindo o mandato. Então, ainda, nós temos essa outra ilegalidade. Isso, o que mais me fez investigar com afinco, foi o fato que eu passo a explicar mais uma vez, esse processo ter tramitado em segredo de justiça. Por que uma aposentadoria tramitou em segredo de justiça?